E aí, galera, voltamos! Tudo tranquilo? Prontinhos para nossa revisão da aula de hoje? Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, não ia ser eu se eu não pedisse, né? Se eu não pedisse para vocês um oizinho, estamos chegando no final. E que tal você preparar uma surpresinha para nós de espanhol? E deixar um recadinho para a gente? Olha, vou contar um segredo para vocês. Nós também estamos preparando uma surpresinha para vocês na última aula. Mas será que a gente vai receber também uma surpresinha em troca? Eu gostaria muito de receber um recadinho de vocês, conhecer vocês um pouquinho mais, dizer pelo menos um oi para você que é aí de Cacoal, de Calama, de Paraná, lá, enfim, de Cabixi, Buritis, de qualquer parte do nosso estado. Eu ia gostar muito de receber um oi de vocês. Então, hashtag fica a dica, hein? Manda um recadinho pra gente e a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então, simbora pra revisão de hoje. Na aula de hoje, na nossa aula número 18, nós trabalhamos o gênero textual receitas. Na verdade, de novo, nós trabalhamos dois gêneros textuais. A receita, que nós já conversamos em outra aula, né? Ela exerce uma determinada função social e acontece em situações do cotidiano e da comunicação. Então, a receita, ela está ali no nosso dia a dia. Elas são classificadas, os gêneros textuais são classificados de acordo com o texto que ele envolve. Então, as fábulas, as cartas, os contos e as receitas e muitos outros. Então, nós vimos algumas características de como deve ser escrita uma receita. Ela vem com duas formas, né? É um gênero textual que envolve dois tipos de linguagem. Na primeira, onde ele indica os ingredientes que você deve ter para efetuar aquela receita, e num segundo momento, um modo de fazer. Este modo de fazer sempre usando o imperativo, que é ali o tempo das ordens, né? Que ele vai te dizendo, faça, bata, pegue, enfim. A gente teve até esse exemplo. Receita de amor, 2 taças de carinho, 3 cucharadas de abraço, uma pizca de paciência e um manojo de beijos. Carícias al gusto. Receita do amor, 2 xícaras de carinho, 3 conchadas de abraço, uma pitadinha de paciência, será que é só uma pitadinha, hein? Sei não, hein? E uma super mão de beijos e carinho a gosto. O outro gênero textual que nós vimos foi o infográfico, que é muito utilizado pela mídia jornalística, e ele vai trazer ali gráficos com informações. Então, nós temos tanto nos jornais quanto em panfletos também. E ele vai fazer um resumo de algum acontecimento. É um gênero muito popular e, como eu falei, muito popular principalmente no meio jornalístico. Nós também vimos algumas questões do Enem de 2014. Vimos as deliciosas festas espanholas, entre elas a tomatilla, el Dia de los Muertos, na Santa Guadalupe e muitas outras festas ligadas os latinos, não só da Espanha, né? Nós vimos algumas da Espanha e outros mais ligados para os latinos. E também falamos desse livro que me lembra muito a minha época de faculdade, porque o meu professor lia e eu me amarrava nesse livro, que é El Lazarillo de Tormes, ou com o nome original, La Vida de Lazarillo de Tormes e Suas Fortunas e Adversidades. Ele não tem um autor, na verdade, ele é um autor desconhecido, autor romântico. Ele é escrito todo em primeira pessoa, ele vai retratar a vida de Lázaro de Tormes,
no século XVI e o seu nascimento, desde o seu nascimento até a miséria da sua infância, até o seu matrimônio e a idade adulta. E ele é considerado precursor da novela picaresca. O que é a novela picaresca? É a comédia. E também nós vimos ali algumas curiosidades desse outro país, também riquíssimo em cultura, que é o Equador, né, galera? Então, meus amores, agora é o momento de vocês. É o momento que vocês vão colocar a mão na massa e vão fazer a atividade. Nós nos vemos já já na correção. Galerinha do terceiro ano, voltamos! Como foi a resolução desta atividade de hoje? Gostaram das atividades? Gostaram das perguntas? Conseguiram ali compreender e responder? Conseguiram, né? Foi muito fácil, foi muito tranquilo, vocês são top das galáxias. Então, meus amores, sem perder muito tempo, vamos lá para a correção da atividade. Questão número 1. Nós estudamos alguns eventos festivos do universo hispânico. Quais dessas festas é uma guerra de tomates? Ai, essa daí foi de graça. O que acontece nessa guerra do tomate? Parece, né? Quando ela acontece, fica parecendo que a cidade está totalmente cheia de sangue. Vira um total ketchup enorme na cidade inteira, porque é tanto tomate jogado um no outro, é quase que um carnaval de tomates. Como é que é em espanhol esse dia? El Día de los Muertos, el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, la Tomatina, San Fermín ou Candelaria Mamacha. Ah, essa tava de graça, gente. Ai, não tem como vocês errarem. Claro e evidente que é la Tomatina, que é a festa dos tomates, a guerra dos tomates. É quando os espanhóis comemoram a colheita, eles comemoram que aquele ano foi muito bom, que deu tudo certo, e como tem muito tomate, eles fazem essa guerra. A cidade inteira só cheira a ketchup no dia da tomatina, porque é tanto tomate que só cheira a tomate. Vamos à questão número 2. La Catrina é uma figura de la Fiesta de los Muertos. Com qual objetivo ela foi criada? Nessa questão, vocês deveriam fugir um pouquinho da caixinha. Então, vocês não iam se focar totalmente no slide, tá bom? Então, vocês iam ter que fazer uma pesquisazinha a mais, ver ali mais a fundo a festa de los muertos, el Día de los Muertos, que dentro dessa história, vocês iam descobrir a Catrina. Então, qual era o objetivo, qual foi o objetivo ao criá-la? A. Demonstrar a nobreza do povo mexicano. B. Demonstrar que todos somos iguais diante da morte e que os valores sociais não têm valor. C. Demonstrar que somos diferentes diante da morte. D. Demonstrar que as classes sociais mais pobres da sociedade, elas têm benefícios na morte. Ou E. Demonstrar que somente os mexicanos tem privilégios ao morrer. Gente, essa daí tá muito fácil também. Se você pesquisou, você vai saber que ela é a representação de um esqueleto de uma mulher, de uma dama da alta sociedade. Ela é uma das figuras mais populares, na verdade. Ela representa ali, ela tem uma característica de uma mulher com chapéu, distintivo da alta sociedade lá do século XX. Você ia observar que toda a sua vestimenta, todos os detalhes da Catrina são ligados a uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa com muito dinheiro. E ao mesmo tempo que ela é uma pessoa da alta sociedade, ela morreu. Ficou só o quê? A caveira e aquelas roupas bonitas e caras. Então, claro que a nossa resposta correta é a letra B de bola.
onde fala demonstrar que todos somos, olha aqui, todos somos iguais diante da morte e que os valores sociais não têm valor nenhum. Ou seja, você pode ser rico, pobre, ter muito dinheiro, não ter, ter um carrão, ter um vidão, vestir uma roupa de R$200 ou uma roupa de R$20, mas no final todos nós somos iguais, todos nós vamos ficar só o ossinho. É triste, mas é real. Certinho? Então vamos para a terceira questão agora. Questão número 3. Em qual data é celebrada anualmente a festa de Nossa Senhora de Guadalupe? Vocês sabiam, né, que a gente falou que a Nossa Senhora de Guadalupe, ela é muito amada, adorada no México. Quase todas as casas mexicanas têm um altarzinho com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe ou a Virgem de Guadalupe. Ela teve a sua aparição na Igreja Católica no México. Então, por isso que eles têm essa adoração, essa admiração por Nossa Senhora de Guadalupe. E quando foi que aconteceu? Em 13 de dezembro, em 10 de fevereiro, em 12 de março, em 12 de dezembro ou 12 de janeiro. Então, se você voltasse lá para o nosso slide, na nossa aulinha, vocês iam ver que a Nossa Senhora de Guadalupe é comemorada em 12 de dezembro, porque supõe-se que foi nessa data em que ela apareceu, teve a sua aparição e lá na cidade do México, certinho? Então vamos para a próxima questão. Olha só. Bolivia de sur a norte, en el viaje suenan cumbias y bocinas al mismo tiempo. Como una letanía se ven llamas y vicuñas, avestruces que según un pasajero parecen patos, cactus como dedos, dunas de sal y de arena y hasta bolsas de plásticos. En el salar el horizonte desaparece y el entorno es un gran espejismo. Las montañas a lo lejos son como piedras flotantes y el sol lastima los ojos. Revista Punto y Coma, España, 29 de março a abril de 2011. Número 29, março e abril de 2011. O texto descreve uma das principais atrações turísticas da Bolívia. A partir dele, é possível inferir, ou seja, afirmar, que ele se trata do quê? Alternativa A, um grande lago por meio de expressões, horizonte desaparece, gran espejismo e pedras flotantes? Não, não é do lago que ele está falando. Uma praia por meio das expressões duna de sal e de arena, horizonte desaparece e sol lastima los ojos? Também não. Uma festa típica por meio das expressões cúmbia e bocinas, letania e gran espejismo? D. Um deserto de sal por meio das expressões cactus, dunas de sal e arena, salar e sol lastima los ojos? Ou E, um safari por meio dos termos llamas, vicuñas, avestruces e patos. Gente, se você voltar no texto, se você prestar bastante atenção, ver o contexto, não precisa traduzir, olhem o contexto, você vai descobrir que ele está se referindo a um deserto de sal que existe lá na Bolívia. E ele fala que tem cactos, porque no deserto tem cactos, tem as dunas de sal misturada com areia, ali aquele clima de sal, né, que é próximo ao mar, e o sol queima os olhos. Por que o sol queima os olhos? Porque ao bater no sal, faz com que ele reflita com muito mais força e acabe machucando os olhos das pessoas que ali vão visitar. Ahorita chegamos o nosso momento do Se Liga no Enem, tá? E eu não podia
né, deixar passar. Tem que ser uma questão do Enem. É uma questão do Enem, só que, por enquanto, todavia, entretanto, está adaptada. Então, não foi exatamente assim que estava no Enem, mas esse texto estava. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar escumbre. Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien ha visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad y no lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Ao ler esse texto, você já ia perceber e fazer aquela comparação com o primeiro texto, lá na nossa primeira aula, com Dom Quixote de la Mancha, porque ele fala ali do Sancho, ele está descrevendo um momento ali na história da segunda parte do Ingenioso Caballero Dom Quixote de la Mancha. A pergunta é a seguinte: num fragmento retirada do capítulo, esse capítulo aí, que eu não vou me lembrar o que significa o L, Dom Quixote fala com seu companheiro Sancho Panza sobre liberdade e conclui sua reflexão com uma queixa. O ditado popular que melhor traduz a crítica do personagem seria: olha aí, que pergunta, hein? Ele vai fazer ali uma crítica, uma queixa, uma reclamação na sua reflexão. E aí temos 5 ditados populares. Qual que se encaixa exatamente nesse fragmento? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando? Não. Cavalo dado não se olham os dentes? Também não. Por fora boa viola, por dentro pão bolorento? Olho por olho, dente por dente? Ou toma lá da cá? Galera, é toma lá da cá. Porque ele está falando, aconteceu isso, então toma isso. Então, não estou nem aí se aconteceu, se você fizer isso, vai acontecer também com você. Então, toma lá da cá. Certo, carinhos? Chegamos novamente ao final de mais uma aula e já estou com aquele sentimento de tchau, sabia? Porque está bem pertinho de terminarmos as nossas aulas. Só mais uma vez, pedindo para vocês, manda um recadinho, faz essa surpresinha para a gente. Podem ter certeza, nós estamos preparando uma boa surpresa para vocês na nossa aula 22, que é a nossa última aula. Então, um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima classe. Hasta pronto, meus amores.